O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-o com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o haveria de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai-a, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas uma palavrinha sobre esse Evangelho, já que nós vamos ter depois da missa uma pregação. Queria só chamar a atenção a um fato, que é o seguinte: Judas, o traidor de Jesus, em primeiro lugar, Judas manifestou uma certa repugnância em relação àquilo que era uma boa obra para Jesus, um gesto de amor, um gesto de cuidado, um gesto de delicadeza. Maria derramou um perfume puro, caro, e Judas achou aquilo um exagero. Para quê? Um dos primeiros sinais da pessoa cujo coração está se afastando de Deus é esse: tudo o que é direcionado a Deus é um exagero. Tudo o que é para Deus é demasiado. Tudo o que é para Deus não precisa. Você acha que Deus está preocupado com isso? Deus tem lá mais do que se preocupar. Aos poucos, o coração de um cristão pode passar por esse processo. Para de ver sentido naquelas coisas pequenas ou grandes que são direcionadas a Deus e começa a enxergar somente as coisas materiais do mundo, aquelas coisas que todos enxergam. Isso pode acontecer até mesmo com um coração que foi consagrado a Deus, um sacerdote. Quantas vezes? Às vezes os próprios fiéis leigos têm mais amor a Jesus, têm mais cuidado com as coisas de Jesus do que os sacerdotes, e nós, sacerdotes, ficamos repreendendo os leigos. Para que isso? Que exagero, deixa para lá, excessivo. Podia pegar tudo isso e dar para os pobres. E aqui um segundo ponto: Judas tentava camuflar o seu pecado com uma aparência de virtude. Aquilo que era, na verdade, uma mesquinhez do seu coração, que era o resultado de um coração afastado de Cristo, que não amava mais a Cristo, que não queria a glória de Cristo, que não queria que Jesus reinasse e que ia, por isso, traí-lo. Judas tentou dar uma motivação nobre, social. A gente poderia dar isso para os pobres. Quantas vezes nós já não ouvimos esse discurso? Para quê um cálice bonito? Para que um paramento bonito para celebração? Para que fazer uma igreja bonita? Faz logo ali
um barracão de qualquer jeito e usa para tudo, usa para fazer ali a celebração, depois faz uma feijoada dentro, depois faz o bazar. Né? Deus não precisa dessas coisas. Esse era o pensamento de Judas. E Judas ainda usava a figura dos pobres como desculpa. Não, eu sou muito zeloso com os pobres. Nós poderíamos pegar isso, vender, e eu colocava na sacola para dar para os pobres. Nosso Senhor diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É claro que a igreja, ninguém mais do que a Igreja de Cristo pode dizer que se preocupa e se preocupou ao longo da história com os pobres. Mas no caso de Judas, como no caso de qualquer pessoa que caiu no materialismo prático, falar dos pobres significava, na verdade, muito mais o seu apego ao dinheiro, e o evangelista diz que ele era ladrão e que aquilo que se depositava na bolsa ele pegava para si. Ele usava a desculpa dos pobres para sua avareza, que depois se converteria em traição. Vamos pedir nessa Santa Missa que nós saibamos amar Jesus nos pequenos detalhes, que nós tenhamos um coração generoso, como o dessa mulher que, repito as palavras do Evangelho, tomou quase meio litro de perfume de nardo puro, muito caro, derramou tudo aquilo nos pés do Senhor, enxugando com os seus cabelos, do modo que a casa inteira ficou repleta daquele perfume, daquele bálsamo, e que nós jamais tenhamos esse coração mesquinho, estreito e mentiroso, como o daquele que traiu nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.